bem, queridos irmãos? Estamos nesta sexta-feira, aí às portas da Semana Santa. Este domingo já é domingo de Ramos, por isso desde já preparemos-nos bem, com muita fé, com muito amor, com muita oração, para esta grande semana em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Hino. Ó Pai, nesta quaresma, ouvi nossos pedidos na mais contrita prece, nos vedes reunidos. Sondais as nossas almas, na fé tão inconstantes, se para vós se voltam, mudai-a quanto antes. Pecamos, na verdade, tão longe da virtude, Senhor, por vosso nome, a todos dai saúde. Fazei que nosso corpo, enfim disciplinado, o dia todo fuja da culpa e do pecado. Que o tempo da quaresma nos leve à santidade e assim louvar-vos possamos a glória da Trindade. O salmo de hoje é o Salmo 50, o grande salmo da misericórdia, o clamor à misericórdia de Deus que devemos fazer. Tende piedade, ó meu Deus. Renovai o vosso espírito e a vossa mentalidade, revesti o homem novo, diz São Paulo, na carta aos Efésios 4, 23, 24. Vamos ao Salmo 50. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me, lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Mostrais assim quanto sois justo na sentença e quanto é reto o julgamento que fazeis. Vede, Senhor, que eu nasci na iniquidade, e pecador já minha mãe me concebeu. Mas vós amais os corações que são sinceros, na intimidade me ensinais sabedoria. Aspergir-me e serei puro do pecado, e mais branco do que a neve ficarei. Fazei-me ouvir cantos de festa e de alegria, e exultarão esses meus ossos que esmagastes. Desviai o vosso olhar dos meus pecados, e apagai todas as minhas transgressões. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Dai-me de novo a alegria de ser salvo, e confirmai-me com espírito generoso. Ensinarei vosso caminho aos pecadores, e para vós se voltarão os transviados. Da morte como pena libertai-me, e minha língua exaltará vossa justiça. Abri meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará o vosso louvor. Pois não são de vosso agrado os sacrifícios. Se oferto um holocausto, o rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente. Não desprezeis um coração arrependido. Sede benigno com Sião por vossa graça. Reconstruí Jerusalém e os seus muros. E aceitareis o verdadeiro sacrifício, os holocaustos e oblações em vosso altar. Palavra do Senhor, graças a Deus. Clamemos, queridos irmãos, a misericórdia de Deus. Reconheçamos-nos pecadores, porque se nós não reconhecemos, a verdade está em nós. Mas isso não nos dá a condição de viver no pecado, mas de confiar na misericórdia. Se por um lado a verdade nos revela essa triste realidade de qual somos pecadores,
por outro, a mesma verdade nos recorda das misericórdias do Senhor para com aqueles que arrependidos, para aqueles que voltando os seus caminhos ao Senhor, para aqueles que reconhecendo o seu limite, a sua humanidade, a sua pequenez, a sua fragilidade, confiam na misericórdia e seguem nos caminhos do Senhor. Eis a nossa diferença. Nós confiamos. Se erramos no passado, se ainda insistimos muitas vezes, né, por alguma circunstância da vida, os erros se sucedem, todavia isso não nos dá direito de permanecer no erro, apenas de confiar na misericórdia, pedir perdão e seguir no caminho de uma vida santa. Porque o Senhor, Ele é brando para conosco. Ele se dispõe a perdoar quando há arrependimento sincero, verdadeiro, no coração, no altar do coração de uma pessoa que chora as suas dores, os seus pecados. O Senhor nos perdoa, nos olha com compaixão. Por isso, peçamos perdão a Deus. Por isso, buscamos ter uma vida santa para que possamos também nós, né, ser agradáveis a Deus. Não só pelo arrependimento, mas também pela vida da graça, a vida santa. Amém. Vou dar continuidade a mais um salmo nesse dia, que é um salmo belíssimo também. Na verdade, é tirado do livro de Isaías, essa salmodia, cujo tema é Todos os povos se converterão ao Senhor. E diz assim: Senhor Deus de Israel, ó Salvador, Deus escondido realmente sois Senhor. Todos aqueles que odeiam vosso nome, como aqueles que fabricam os seus ídolos, serão cobertos de vergonha e confusão. Quem salvou Israel foi o Senhor, e é para sempre esta sua salvação. E não sereis envergonhados e humilhados, não o sereis eternamente pelos séculos. Assim fala o Senhor que fez os céus, o mesmo Deus que fez a terra e a fixou, e a criou não para ser como um deserto, mas a formou para torná-la habitável. Somente eu sou o Senhor e não há outro. Não falei às escondidas e em segredo, nem falei de algum lugar em meias trevas, nem predisse a descendência de Jacó. Procurai-me e buscai-me inutilmente. Eu, porém, sou o Senhor, fala a verdade, anuncio a justiça e o direito. Reuni-vos, vinde todos, achegai-vos, pequeno resto de Israel entre as nações, que foi salvo. Como são loucos os que levam os seus ídolos, os que oram a uma estátua de madeira, a um Deus que é incapaz de os salvar. Apresentai as vossas provas e argumentos, deliberai e consultai-vos uns aos outros. Quem predisse essas coisas do passado? Quem revelou há tanto tempo tudo isso? Não fui eu, o Senhor Deus, e nenhum outro? Não existe outro Deus fora de mim. Sou Deus justo e salvador, e não há outro. Voltai-vos para mim e sereis salvos, homens todos dos confins de toda a terra, porque eu é que sou Deus e não há outro. E isso eu juro por meu nome, por mim mesmo. É verdade o que sai da minha boca. Minha palavra é palavra irrevogável. Diante de mim se dobrará todo o joelho, e por meu nome hão de jurar todas as línguas. Só no Senhor está a justiça e a fortaleza. Ao Senhor hão de voltar envergonhados todos aqueles que o detestam e o renegam, mas será vitoriosa no Senhor e gloriosa toda a raça de Israel. Palavra do Senhor, graças a Deus. E eis o desejo de nossa alma, que todos os povos se convertam ao Senhor. Ele que ao revelar-se não revela somente a um povo, mas a todos, né, de boa vontade, que ouvindo essa palavra, que se convertendo, que sendo batizados, que vivendo a sua fé, possam alcançar ali a salvação que Ele nos trouxe. Por isso, é isso que cabe a nós. Sermos discípulos seguidores, buscar o Senhor, nos converter a Ele, porque não existe outro nome pelo qual sejamos salvos. Não existe outra forma pela qual sejamos salvos. Não existe outra pessoa que nos salve,
a não ser o Senhor. E Ele nos salva de todos os jeitos, de todas as formas, né? Tirando da vida do pecado, nos mostrando o caminho, nos orientando, tomando sobre si, como Ele fez, os nossos pecados. Então Deus fez a sua parte, para que nós agora, livremente, escolhemos seguir os seus caminhos e alcancemos a salvação que Ele nos trouxe. Amém. Muito bem, vamos à catequese de hoje, século VI, né, de São Fulgêncio de Ruspre, bispo, um santo da Igreja, o tratado sobre a fé de Pedro. E o tema de hoje é Cristo ofereceu-se por nós, diz São Fulgêncio de Ruspre. O sacrifício das vítimas materiais que a própria Santíssima Trindade, Deus único, no Antigo e no Novo Testamento, tinha ordenado que nossos antepassados oferecessem, esses sacrifícios prefiguravam a agradabilíssima oferenda daquele sacrifício que só depois o Filho unigênito de Deus, feito carne, iria misericordiosamente oferecer-se por nós. De fato, segundo as palavras do apóstolo, ele se entregou a si mesmo, a Deus, por nós, em oblação e sacrifício de suave odor. Efésios 5:2. É ele o verdadeiro Deus e o verdadeiro sumo sacerdote, que por nossa causa entrou de uma vez por sempre no santuário, não com sangue de touros e bodes, como no antigo Israel, mas com seu próprio sangue. Era isto que outrora prefigurava o sumo sacerdote, quando uma vez por ano, no antigo Israel, entrava no santuário com o sangue das vítimas. É Cristo, com efeito, que por si só ofereceu tudo quanto cabia ser necessário para a nossa redenção. Ele é, ao mesmo tempo, sacerdote e sacrifício, Deus e templo. Sacerdote, por quem somos reconciliados. Sacrifício, pelo qual somos reconciliados. Templo, onde somos reconciliados. Deus, com quem nós somos reconciliados. Entretanto, só Ele é sacerdote, sacrifício, templo, enquanto Deus na condição de servo. Mas na sua condição divina, Ele é Deus com o Pai e o Espírito Santo. Acredita, pois, firmemente, e não duvideis que o próprio Filho unigênito de Deus, a palavra que se fez carne, se ofereceu por nós como sacrifício e vítima agradável a Deus. A ele e à unidade do Pai e do Espírito Santo eram oferecidos sacrifícios de animais pelos patriarcas, profetas e sumos sacerdotes do Antigo Testamento. E agora, no tempo do Novo Testamento, a ele, que é um só Deus com o Pai e o Espírito Santo, a Santa Igreja Católica não cessa de oferecer em toda parte, na fé e na caridade, o sacrifício do pão e do vinho. Antigamente, aquelas vítimas animais prefiguraram o corpo de Cristo, que ele, sem pecado, oferecia pelos nossos pecados, e seu sangue que ele derramaria pela remissão desses mesmos pecados. Agora, esse sacrifício é ação de graças e memorial do corpo de Cristo que ele ofereceu por nós e do sangue que o mesmo Deus derramou por nós. A esse respeito, fala São Paulo nos Atos dos Apóstolos. Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos colocou como guardas, para pastorear a igreja de Deus que ele adquiriu com o sangue do seu Filho. Antigamente, aqueles sacrifícios eram figuras do dom que nos seria feito. Agora, esse sacrifício manifesta claramente o que já nos foi dado. Naqueles sacrifícios, anunciava-se de antemão que o Filho de Deus devia sofrer a morte pelos ímpios. Nesse, anuncia-se que ele já sofreu essa morte, conforme atesta o apóstolo. Quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios, no tempo marcado. Romanos 5:6. E ainda, quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados pela morte do seu Filho. Romanos 5:10. Muito bem, então entendemos bem que a Santa Missa, o sacrifício do Cordeiro que se renova sobre o altar na espécie do pão e do vinho, é o próprio sacrifício de Cristo.
a entrega de Cristo. Incruenta, né? Jesus sofreu há 2000 anos atrás no seu corpo. Mas aquele mesmo sacrifício é o que nós celebramos em cada missa, de forma incruenta, de forma que ele se ofereceu como vítima e continua a se oferecer. Ele se entregou por nós, continua a se entregar. Ele, né, se colocou na condição de expiar os nossos pecados e continua fazendo isso. Por isso, quando nós participamos da Santa Missa, nós participamos do sacrifício do Cordeiro, certo? Agora, sob o véu do sacramento, não mais a, o Cristo, na realidade, da sua carne, enquanto Jesus, filho de Maria, mas na realidade da sua carne enquanto sacramento do próprio Cristo, que é o Filho de Maria, mas sobre o véu do sacramento no pão eucarístico e no vinho eucarístico, corpo e sangue do Senhor, é verdade, sob o véu do sacramento. O altar é o sacramento do Calvário, da cruz, né? O pão e o vinho é o sacramento da presença real, da oferta do Cristo, de forma que esse mesmo sacrifício continua a se renovar, um único sacrifício, a cada dia, em cada lugar onde se celebra a Santa Missa. Por isso, né, nós que somos tão piedosos da salvação que Cristo nos deu, nunca se esqueça, em cada missa se renova esse sacramento. E ele continua a se oferecer, se oferecer, se oferecer, até o último dia, quando ele vier para julgar os céus e a terra. Deus abençoe a todos vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.